Fala pessoal, Ricardo Luiz, mais uma dica bacana do sistema VRF da MultiV3, provavelmente MultiV4 também funciona do mesmo jeito, tá bom? Aqui é o seguinte, tá? A gente vai eu te mostrar o sistema VRF que a gente estava mexendo, ele é 220 trifásico, tá? Então ele usa uma placa, tá? Filtro trifásico 220. Porém, tá? Teve um problema, tá? Em curto nessa placa. A gente teve que pegar de um outro equipamento que a placa, né, a tensão de trabalho do outro equipamento é 380 trifásico com neutro, tá? Então, fica uma dica muito bacana aí, tá? Do que se você tiver a placa filtro do sistema trifásico 380, você consegue colocar ela no sistema 220 só trifásico, tá ok? Então, essa placa aqui filtro, tá? Ela você pode ver que ela só tem a entrada RST, tá? Sem o neutro. Então essa placa filtro aqui, ela é só 220. Ela não pode ser usada no 380, tá ok? Agora, tá? Essa outra placa aqui, ela é do mesmo equipamento, tá? Porém a tensão de entrada é 380, tá? Lembrando, tá? Todo comando de qualquer equipamento é 220, tá? Então, se um equipamento ele tiver 380, 440, o comando sempre vai ser 220, tá ok? Então, entenda, essa placa aqui, em princípio, tá? Se a pessoa não tiver o conhecimento, ela não vai conseguir identificar, tá? Como fazer a ligação, tá bom? Ela vai negar, entendeu, né? A placa, ela vai falar, não, eu preciso de uma placa só 220 trifásico, porque os terminais não batem, né? E realmente, né? Olhando, você consegue identificar que realmente ela necessita, né? Do neutro, tá ok? Mas, né? Como o conhecimento em comandos é muito importante, você tem que sempre entender se o comando do equipamento ele é trifásico, né? Perdão, se o comando do equipamento ele é 220 e a nossa rede é trifásica, se a placa, tá, ela tá recebendo o 380, por que, né? Eu não posso alterar. Então, foi um teste, porém a gente conseguiu identificar, né, que essas placas dos VRF 380 servem na máquina 220 também, tá bom? Então, o próximo vídeo eu vou estar explicando em campo como que faz a ligação, tá? E já fica uma dica, quando tiver um problema no equipamento e tiver só a placa à venda, né? Ou a placa de outro equipamento que está parado, que seja na rede 380 com o neutro, você consegue colocar essa mesma placa no equipamento 220. Beleza? Espero que ajudei com mais essa dica aí e para salvar os pessoal aí na rua aí que tem bastante BO, tá bom? Então, até a próxima. Valeu. Fala pessoal, ó, aqui é a placa filtro, tá? Essa placa aqui, ela serve para 380 com neutro, tá vendo? Então RST neutro. Essa máquina aqui, ela é só 220, tá? Então a placa antiga aqui, ela só tinha o RST, não tinha o neutro, tá? Então, como é 220, o comando é 220. No caso dessa daqui, como ela é 380 a 220, então você precisa conectar o neutro, tá? Fazer um jumper aqui para ela entender que tem um neutro conectado, senão ela não liga o comando, tá bom? Então o que acontece? Aqui são os plugs, tá? Que liga a placa principal e a placa inverter, tá? Então a placa principal ela usa, tá? Uma fase, tá? Do comando do RST e o neutro, tá? Então por isso que é importante você fazer esse jumper aqui, tá bom? Do neutro
para fase, tá? Então ela usa sempre a primeira, a primeira que é o R e o T. O S, a gente pode fazer o jumper pro T, pro N, né? Na verdade, né? Pro neutro, tá ok? Então esse tipo de placa pode ser conectada também, tá? No 380 quanto no 220, aí você só puxa uma fase pro neutro que a placa entende que tá sendo o comando 220, tá bom? Então essa aqui é a primeira dica, eu vou passar para a segunda dica depois, tá bom? Valeu!